Então, queria agora convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, nós leremos a partir do verso 14. Romanos, capítulo 7, a partir do verso de número 14. E o tema da nossa reflexão aqui nessa noite é sobre espiritualidade e vida, em busca de equilíbrio, para que nós possamos, na nossa comunhão com Deus e na vivência da nossa fé, termos de fato o equilíbrio que a palavra de Deus nos apresenta e nos orienta. Romanos, capítulo 7, uma carta do apóstolo Paulo, a partir do verso 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém até aí. Espiritualidade e vida. A minha reflexão nessa noite é um convite para que todos nós possamos buscar em Deus uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade a qual nós possamos demonstrar, vivenciar em nosso cotidiano aquilo que de fato cremos, aquilo que de fato acreditamos. A espiritualidade, ela é consequência de uma maturidade. Quanto mais maduros nos tornamos, mais crescemos na nossa espiritualidade. E quando eu falo quanto mais maduros nos tornamos, eu não me refiro a quanto mais velhos ficamos, até porque nós podemos envelhecer e continuarmos imaturos. Nem sempre a idade que temos transmite maturidade, e muito menos maturidade espiritual. Ter uma maturidade espiritual, isso é possível quando de fato reconhecemos aquilo que o próprio apóstolo Paulo reconheceu nesses versos que acabamos de ler. Paulo está falando da sua vida e da sua vida espiritual. Quando ele fala da sua espiritualidade, ele fala de uma maneira tão sincera, tão aberta, que ele tem a coragem de dizer aos cristãos de Roma o quanto ele é pecador. Ele não esconde a sua fragilidade, porque a espiritualidade ela passa pelo reconhecimento do quão frágeis somos. Ele diz assim: olha, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer, aquilo que eu entendo ser correto fazer, aquilo que a minha consciência me leva a compreender que está correto, eu não consigo muitas vezes fazê-lo. Mas o mal que eu não quero, aquilo que eu tenho consciência de que eu devo evitar, lamentavelmente isso muitas vezes eu faço. A maturidade do apóstolo Paulo o leva a compreender que a espiritualidade ela está no equilíbrio, no bom senso, de não nos deixar cair no orgulho e também não nos deixar ser levados pelo descaso. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele diz, eu sou frágil, falho e pecador, ele também diz, mas eu não quero continuar vivendo dessa forma.
Paulo não se orgulha, Paulo não se vangloria, Paulo, ele não se apresenta como alguém que é perfeito, porque ele sabe das suas imperfeições. Mas também, ao mesmo tempo, Paulo não se apresenta indiferente, como alguém que não está nem aí para os seus equívocos e para os seus erros. Paulo não demonstra na sua carta, Paulo não demonstra aos cristãos de Roma o orgulho e nem o descaso. Ele simplesmente reconhece quem ele é, e ele diz: olha, eu sou um homem que luto constantemente contra a minha vontade própria, contra a minha carne, luto contra os meus desejos, luto contra os meus anseios, e procuro fazer aquilo que é a vontade de Deus, até mesmo quando eu não consigo, até mesmo quando é difícil demais para mim. Quem pode me livrar do corpo dessa morte? Quem poderia me ajudar a viver cada vez mais segundo a vontade do Senhor? E aí então Paulo diz que bendito seja Cristo Jesus, quem o livrou do corpo da morte. Graças a Deus, o último verso que lemos, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo busca uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade em que as suas ações no cotidiano pudessem revelar aquilo que ele acreditava. Porque uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade que não é tão somente dogmática, é uma vida que vai além da crença, vai além do que acreditamos, ela se manifesta na forma como nós vivemos. Isso é uma espiritualidade sadia. Eu poderia vir num domingo à noite e transmitir um monte de informação, um monte de conhecimento. Eu poderia passar para todos vocês muita leitura de teologia dogmática, teologia sistemática. Nós poderíamos decorar, gravar na nossa memória muitos conceitos teológicos da história da igreja durante todos esses anos. Mas isso não seria espiritualidade se o que cremos, o que confessamos e o que declaramos não estiver presente no nosso dia a dia. Poderia ser informação, mas o Evangelho não é informacional, ele é transformacional. O Evangelho não é tão somente adquirir conhecimento, o Evangelho é viver Cristo. Portanto, espiritualidade é procurar viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou. E para falar de espiritualidade, eu peguei esse texto do apóstolo Paulo, porque Paulo, de uma maneira muito profunda, ele fala sobre como Deus tem moldado e transformado a vida dele. Ele diz: olha, eu sei que a lei é espiritual. Quando Paulo fala isso, eu sei que a lei é espiritual, e ele continua ao dizer isso, que ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Ele toca num ponto muito importante, que é o do reconhecimento. Olha, eu sei o que é certo e errado. Paulo está dizendo: eu conheço a ética, eu conheço a moral, eu sei o que pode e o que não pode, e a lei, ela me torna consciente disso. A lei, ela torna o erro evidente. Esse é o propósito da lei. Porque sabemos que o indivíduo, ele pode ser processado, porque ele descumpriu um artigo da lei. Por que uma pessoa pode ser punida? Porque ela descumpriu algo que a lei determina que deveria ser feito, seja em qualquer área. O descumprimento da lei torna-se passível de punição. E Paulo está dizendo assim: eu sei que a lei existe, eu sei que a lei é espiritual, mas a lei, ela consegue alcançar um único objetivo na minha vida: me tornar consciente. Esclarecer que o que eu faço e como faço está errado. Mas a lei, ela não pode fazer o que é muito importante, que é mudar a minha vida. É por isso que existem leis, existe descumprimento de leis, porque a lei não é suficiente para mudar a natureza de nenhum de nós. A lei, ela não consegue mudar o desejo humano. A lei, ela não consegue mudar o caráter humano. A lei, ela não pode impedir o ser humano de descumpri-la, porque ela simplesmente é uma lei que foi criada por causa de uma fragilidade humana. Só existe lei a partir do momento que existe o crime.
E Paulo está dizendo: eu sei que a lei ela é boa, mas o que ela pode fazer é tão somente me tornar consciente. E por isso ele diz: olha, eu batalho, porque eu sei dos meus equívocos, eu sei dos meus erros. E aí então, ele nos apresenta que o único que pode transformar, modificar a sua vida é Jesus Cristo. Quando ele diz, mais uma vez, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, Paulo está dizendo: louvado seja Deus, porque o que eu não posso fazer pelo meu desejo humano, Jesus, por meio de sua graça, veio para me moldar, para me transformar. Por mais que, segundo a carne, eu estou escravizado à lei do pecado, por meio do sangue de Jesus eu sou liberto. É isso que Paulo está dizendo. O conhecimento da lei me aprisiona, mas o exemplo e o sangue de Jesus me liberta. Espiritualidade é viver de acordo com o exemplo de Jesus. Por isso Paulo, inclusive, vai dizer, para que nós possamos imitá-lo, assim como ele também imita Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para nós é: naquilo que eu faço, como Jesus nos ensinou, aquilo que eu faço, como Jesus nos apresentou, aquilo que é manifesto na minha vida, que rememora, traz à memória de vocês a pessoa de Jesus, nisso vocês me imitem. O padrão não é Paulo, o padrão é Jesus. O padrão da espiritualidade não somos nós, o padrão é Jesus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados, não há nenhum perfeito entre nós, nós somos pecadores. O problema é que às vezes nós somos impacientes com o pecado do outro e tolerantes com o nosso. Aprendemos a criar uma barreira de autoproteção nos nossos erros, enquanto apontamos os erros dos outros. Mas somos todos pecadores, somos todos frágeis. Portanto, quando Paulo fala sede meus imitadores, Paulo não se coloca numa categoria superior, como se ele fosse mais espiritual do que os outros. O que Paulo está dizendo é: aquilo que a minha vida manifesta a Cristo, isso deve ser imitado, porque Cristo é o padrão. Os personagens bíblicos, todos eles têm histórias lindas e erros absurdos. Tem personagens que nos trazem lições do que devemos fazer, e há personagens que nos trazem lições do que não devemos fazer. Nós aprendemos com Moisés, nós aprendemos com Gideão, aprendemos com José, aprendemos com Maria, aprendemos com Paulo, com Pedro, aprendemos com todos esses personagens. Mas o Evangelho não é Moisés, não é Pedro, não é Adão, não é Paulo. O Evangelho é Jesus Cristo. É o Deus encarnado. Ele é o modelo da nossa espiritualidade. Quando Paulo se abre para a comunidade de Roma e ele reconhece o quanto ele é pecador, o quão falho ele está dizendo que ele precisa, dia após dia, procurar viver como Jesus havia ensinado, como Jesus havia colocado diante dele, como Jesus viveu. Isso é uma espiritualidade sadia. Todos os dias nós precisamos olhar para Jesus. Todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e reconhecer aquilo na nossa vida que é diferente do que Jesus nos ensinou. E o que é diferente do que Jesus nos ensinou, nós precisamos buscar graça em Deus, para que através do Espírito Santo de Deus a nossa vida seja moldada. Nós precisamos buscar a Deus, para que possamos viver como Jesus, para que possamos viver segundo o exemplo de Jesus. Espiritualidade, ela não pode ser compreendida por nós cristãos como o padrão do que a gente acha bom ou não acha bom, como experiências pessoais as quais nós temos, por mais interessantes e importantes que as experiências pessoais sejam. O que nós vivemos de espiritualidade tem que ser firmado e baseado em Jesus. Hoje, há inclusive buscas de conceitos de espiritualidade no meio em que nós estamos inseridos. Existe espiritualidade, pelo menos um conceito de espiritualidade nas escolas.
Existe um conceito de espiritualidade empresarial nas empresas. Existem conceitos de espiritualidade, da busca de uma harmonia consigo mesmo, com o meio em que você está, que é considerado espiritualidade. Há experiências pessoais que são chamadas de espiritualidade. Mas espiritualidade, para nós, é viver conforme Jesus Cristo. Espiritualidade não está atrelada às nossas emoções. Você não está bem espiritualmente quando você está alegre, você não está mal espiritualmente quando você está triste. Espiritualidade não é associada à emoção. Espiritualidade não significa que você está mais fervoroso diante de Deus quando você fala mais, e você está mais frio quando você fala menos. Espiritualidade não está associada à maneira como nós exteriormente nos manifestamos. Espiritualidade está totalmente associada à maneira como nós vivemos diante do nosso Senhor. Quanto amor nós oferecemos, quanto perdão nós liberamos, quanta paciência nós buscamos no Senhor diante das dificuldades, quanta compreensão nós temos com aquele que é diferente de nós, o quanto nós nos dedicamos ao outro quando o outro precisa da gente. Espiritualidade para a fé cristã é viver segundo o exemplo de Jesus. Isso é espiritualidade. Por isso Paulo pode dizer a batalha que ele enfrenta, porque no seu corpo, a vontade do seu eu, do seu ego, é sempre fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá vontade, e não aquilo que Deus, pela sua graça, quer que você e eu façamos. Viver diante do Senhor, buscando uma espiritualidade genuína, sincera, é algo que exige de nós reconhecimento das nossas fragilidades, para que possamos buscar uma espiritualidade sadia. Eugene Peterson, ele fala que o ser humano ele tem o anseio por duas coisas: intimidade e transcendência. Intimidade, o escritor ele põe que é a busca humana por amor, por confiança e por alegria com outras pessoas. Nós ansiamos por estabelecer relacionamentos amorosos, de amor. Nós queremos pessoas que nos amem, pessoas às quais nós podemos amar. Nós precisamos disso para viver. Intimidade. Por isso, namoramos, casamos. Por isso, temos amigos próximos. Por isso, convivemos com as pessoas que nos apoiaram desde a nossa infância, os nossos pais, nossos filhos. Busca por amor, confiança, pessoas que não só são amadas e pelas quais somos amados, mas pessoas às quais podemos confiar, podemos nos abrir, podemos ser quem somos, pessoas diante das quais nós não precisamos fingir ser quem não somos, porque elas são confiáveis, elas nos aceitam. Alegria, porque você conquistar algo, você vencer algo e não ter quem abraçar é triste demais. Você não tem com quem compartilhar as vitórias que você tem, não tem o mesmo gosto. É a busca pela intimidade, os nossos relacionamentos uns com os outros. E isto faz parte da nossa espiritualidade. Amar, confiar, se alegrar. E a transcendência, ele coloca que é a busca por amor, por confiança e por alegria com o divino. Nós não nos completamos tão somente uns com os outros, nós temos o anseio de ser amado por Deus, de amar a Deus. O ser humano ele vive numa total dependência, por isso ele quer confiar no próprio Senhor, saber que Deus de fato está o guardando, protegendo, o amparando, a confiança em Deus. A declaração de que, olha, por mais difícil que as coisas possam estar, Deus está no controle. Uma forma de buscar esperança e alegria. Alegria diante de Deus. Poder se alegrar com o seu Senhor diante também das conquistas, diante também das vitórias, das gratificações, bonificações que a vida traz, que acontece na nossa jornada. Espiritualidade se resume em vivermos de maneira plena e saudável
a nossa vida com Deus e com o nosso próximo. Viver a nossa vida com o Senhor que nos formou e nos resgatou, e com as pessoas que Deus coloca na nossa jornada de vida, do nosso lado, as pessoas com as quais nós nos encontramos. Viver uma espiritualidade sadia é confessar o seu pecado a Deus e perdoar o seu irmão quando ele lhe ofende. É você viver com Deus uma espiritualidade sadia e viver no seu cotidiano uma espiritualidade sadia. É você não limitar e não achar que em você tudo se finda, em você tudo se resolve, como se você fosse o único modelo a ser seguido, mas compreender que no outro há também a busca por essa aceitação e essa caminhada diante de Deus. É importante nós compreendermos isso, principalmente numa época em que as pessoas estão vivendo uma espiritualidade muito midiática. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo fala sobre tudo. Todo mundo julga todo mundo. Nas telas. Mas espiritualidade é você desligar o seu Instagram e levar uma palavra de conforto para o teu amigo que está internado no hospital, sofrendo de câncer. Espiritualidade é você, às vezes, desligar as suas mídias sociais e ir visitar alguém que está passando por problemas graves na sua vida e que está enfrentando um sofrimento intenso. Espiritualidade é você, às vezes, parar de ouvir aqueles que você tanto admira, às vezes na internet, que você nem conhece, e participar da comunidade onde as pessoas mostram a sua cara e mostram quem são. É você viver uma espiritualidade com as pessoas que estão ao seu redor. Porque é muito fácil a gente se esconder atrás de uma tela, fingirmos ser quem não somos, falar coisas que nós não vivemos, dar exemplos de vida dos quais nós não praticamos, e achar que isso é espiritualidade. Achar que isso é algo que agrada ao Senhor. Viver uma espiritualidade sadia é você conviver com as pessoas, mostrar quem você é, dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim habita em mim. Mas louvado seja o Senhor, glória a Deus por Jesus Cristo, que entregou a sua vida por amor de mim, e nele eu sou dia após dia transformado. Que Deus faça de nós, homens e mulheres, que tenham uma espiritualidade saudável, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, derramar lágrimas dos nossos olhos, em confissão dos nossos pecados, que nós possamos amar as pessoas que são difíceis de ser amadas, que nós possamos perdoar as pessoas que nos machucaram, que nós possamos andar uma segunda milha com aquele que precisa da nossa companhia, que nós possamos tirar de nós e dar para aquele que precisa, ofertar àquele que necessita, que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade sadia, que dos nossos lábios saiam coisas que de fato estão no nosso coração e que revelam quem nós somos, porque nós podemos dizer muitas coisas e não viver aquilo que dizemos. Espiritualidade é viver o Evangelho, é viver Jesus em todos os dias, em todo o tempo, em todo momento. E quando nós não vivermos, nós termos a maturidade de dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas Senhor, me ajuda, porque eu quero viver para a glória do Teu nome. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos buscar no Senhor o modelo e o exemplo para a nossa espiritualidade. Feche seus olhos.